Olá, tudo bem? Tá uma ótima noite, né, para ficar em casa. Tá frio. Vamos lá, gente. Deixa eu só falar com a minha amiga aqui. Nossa, bastante gente entrando já. Olha que legal. Olá, Flávia. E aí, tudo bem? Tá conseguindo me ver, minha amiga? Não tô conseguindo te ver. Você tá me vendo? Não, também não. Espera só mais um Ih, pouquinho. Vamos ver o que que tá acontecendo. Sempre assim, né? Ai, meu Deus. Tá conseguindo ver a gente, Có? E a Flávia não? Hum, vamos ver mais nada ainda. ué, que estranho. Você não tá me vendo, né, Flávia? Não tô te vendo. E eu também não tô aparecendo aí, né? Não, Me manda o nem pra convite mim. de novo, pra ver. Eu acho que parece que expirou alguma coisa aqui. Pera aí, vou mandar aqui pra você. Agora apareceu aí? Deixa eu ver. Não, né, Có? Ah, apareceu. É. Apareceu. Pra mim apareceu. Então vamos lá, pode começar, Flávia. Vamos Boa lá. meninas, tudo bem com vocês, as minhas guerreiras? Obrigada aí por mais uma oportunidade de estarmos aqui fazendo uma live, né? Gerando aí informações para as nossas guerreiras. E hoje, mais que tudo, né? Hoje tem um tema muito importante, que eu acho que todos os temas são, mas hoje é muito mais pelo fato da gente falar sobre a questão psicológica, né? De como é que fica a nossa cabeça nesse comecinho. E antes da gente de convidar, né, o nosso convidado ilustre da noite, eu gostaria que a Rê falasse um pouquinho de como é que foi, né, essa questão sua psicológica, como é que você se preparou para enfrentar, né, o tratamento em si. Uhum. Tá bom. Então, gente, boa noite. Todos já conhecem um pouquinho a minha história, mas para quem não me conhece, vou contar aqui, né, para vocês como é que foi, né? Primeiro foi o susto, né, da descoberta do câncer. Eu fiquei 15 dias muito ruim mesmo. Para quem me conhece, sabe que eu não sou de ficar muito para baixo. Mas esses 15 dias, né, quando eu descobri o diagnóstico, acho que foi os piores, porque eu fui sair da escola onde eu estava trabalhando. Então, isso mexeu demais com a minha cabeça, porque eu sou uma pessoa muito ativa, sabe? Sempre correndo, nunca fui de ficar parada. Todos me conhecem, sabem muito o que é. Muito louca. Então, assim, esses primeiros 15 dias foram cruéis, tá? Aí, quando foi, né, para cair o cabelo, eu pensei que eu ia sofrer mais ainda. Graças a Deus eu consegui ter o equilíbrio e consegui passar por essa fase até bem, né? Mas o meu tratamento todo foi meio conturbado, porque assim, tudo bem, comecei a fazer o tratamento, fiz a químio e tal, mas quando foi no finalzinho do ano passado, 2022, eu descobri que eu tinha que fazer o teste genético. Então, assim, quando apareceu esse assunto na minha vida, minha cabeça ficou totalmente fora do eixo, tá? Porque, assim, eu fiquei com muito medo mesmo. Para quem não sabe o que é painel genético, é quando a gente descobre se mais para frente a gente pode desenvolver outro tipo de câncer, tá? Em dezembro eu fiz esse teste. Esperei até janeiro para descobrir se ia fazer só o quadrante ou, né, fazer dos dois seios. Infelizmente, veio a confirmação de positivo, né? E eu tive que fazer as cirurgias dos dois seios.
Foi dolorido, muito. Foi sofrido, não foi nada fácil, né? Eu acho que foi uma das piores fases que eu passei no tratamento todo, foi a primeira cirurgia. E assim, eu não sabia lidar com aquela situação, porque eu tinha que ser cuidada, então, assim, assim, não queria dar trabalho, mas assim, eu ficava assim, meu Deus, como eles estão aguentando me ver desse jeito, né? Porque é uma coisa muito pesada que as pessoas passam, quem está cuidando de uma pessoa que estava muito debilitada, né? Como eu. E assim, passou, sabe? Passou, depois quando veio a rádio, foi diminuindo as dores, né? A cabeça foi voltando ao eixo para a vida normal, né? Quando terminou a rádio, né? Aí ficou aquele sentimento assim, e agora? O que que eu vou fazer da minha vida, né? Porque é isso que fica batendo, né? Depois que a gente termina todo o tratamento, né? Beleza, acabou, tô livre do câncer. Mas aí, e aí? Como é que eu vou voltar agora? Como é que vai ser tudo isso, né? Eu acho que essa nossa fase, né, Flávia, que a gente está passando agora, que é a mais complicada, porque a gente passou por tudo. Foi Eu dolorido, achava que foi no final ia ser o mais tranquilo, né? Mas a gente isso. viu que não é, né? Não, não A remissão é é, a mais né? difícil. Porque a gente fica, a gente está na remissão, a gente vai ficar fazendo acompanhamento, 6 meses com a oncologista, tal, aquela coisa toda. Mas assim, é estranho, né? Não se preocupar, eu tenho que ir no médico, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, sabe? Aquela correria toda. E você não ter uma ocupação também mexe muito com a cabeça, É. né? Então, acho que eu resumi bem, né, tudo que eu passei, e depois no finalzinho a gente fala mais, tá? Pode Beleza. continuar, Flávia. Bom, e eu, no começo, é que nem a gente comentou até, né, quando a gente bolamos qual seria o tema e quando nós falamos o que seria hoje, né, que a gente foi meio que unânime, né, porque precisava falar sobre isso. Eu também fui uma pessoa que, no começo, eu me revesti daquela armadura de que estava tudo bem e eu me preocupei muito mais com a dor dos meus familiares, do meu esposo, dos meus filhos, da minha mãe, do meu irmão, do que comigo mesma. E aí, quando eu recebi o diagnóstico de que eu ia fazer a quimioterapia, que era a mais, pelo menos para mim, era a mais temível devido à questão da queda do cabelo, que eu procurei um profissional para me orientar a lidar com a minha filha. Não foi nem comigo, foi com a minha filha. E aí ele deu aquele clique na minha cabeça que ele pegou e falou, para tudo. Quem falou para você que você tem que ser forte o tempo todo? Aí foi quando eu desabei. E aí que eu fui ter o tempo para mim de analisar o que realmente estava acontecendo. Até então eu estava vivendo assim naquela adrenalina e eu não tinha parado para analisar o que estava acontecendo. E aí quando acabou, né, acabou tudo é o que nós estamos falando aí em remissão, para quem, né, não sabe, quando acaba essa rotina de estar indo direto ao médico, aí bate aquele medão do voltar, né? De voltar ao ativo de novo, você voltar ao que você era antes. E aí você percebe que você não vai voltar a ser o que você era antes. Talvez não 100%. E isso incomoda, pelo menos a mim me incomodou muito, né? E eu tive essas rejeições de mercado de trabalho, eu acho que ficou dando nó na cabeça, né? E aí, querendo ou não, gente, por que pareça, isso é um começo de depressão. E isso me assustou quando eu li, e aí foi por isso que nós resolvemos tocar nesse assunto. E ontem, na nossa reunião, né, que a gente conversou um pouco com o nosso convidado de hoje, e ele abriu um leque assim que a gente, nossa, eu até então foi muito bom. E eu acho que vocês vão gostar do nosso convidado, porque se vocês estão com alguma dúvida, para você que acabou de ser diagnosticado, para você que está começando o tratamento e principalmente para você que terminou, assim como eu, né, como a Rejane, a Vanessa, vai ser muito bom o que ele tem para nos contar e as orientações. Então, reconvida aí o nosso amigo. Cadê o nosso Vamos lá, deixa eu ver se ele já está por aqui. Oi, Victor, onde você está? É só mandar o convitinho aí, apertar o participar.
tem os 3 pontinhos, tá? Victor? Na hora que ele vai entrando, eu só esqueci de falar que eu tô passando com o psicólogo agora, né? Depois que eu fiquei um pouco redutível, lá para o meio de outubro, eu já não estava aguentando mais a pressão, né? Eu falei, não, agora eu vou ter que ir para o psicólogo. E eu só É, não fui mais lá no hospital, porque eu não sei se a Flávia passou lá no hospital, mas eu passei 2 vezes lá, né? E o tempo é muito curto, né? De ficar lá esperando, aí a gente é atendido e fica 20 minutos. Eu achei muito ruim, né? Isso tudo, né? E assim, eu achava que ia ser mais melhor, porque tá lá no Hospital da Mulher, aquela coisa toda, né? Mas aí não foi assim, né? Aí o que que teve que acontecer? Eu tive que pagar, né, uma pessoa um preço justo, porque infelizmente está muito caro um tratamento psicológico, né? E aí eu tive que pagar agora, né? E assim, tá funcionando muito bem, a gente está conversando bastante, está funcionando bastante essas sessões, né? Conversar e colocar tudo, acho que fica mais claro, né? Algumas questões, né? Que a gente fica assim preocupada, como é que vai ser, não sei o quê. Aí a gente começa a ver que não é bem assim, né? Tudo está mais fácil agora, né? Eu acho que o Vitor não está conseguindo entrar. bom, nós Renise, vamos falar Renise, enquanto isso, enquanto a faz Sara, parte. avisa aí o Vitor que ele tem que entrar no Instagram e pedir para entrar na reunião aqui, entendeu? Tá na live. Ele já entrou? Eu não Eu vi ele acho que entrando ainda. eu não vi Não. ele entrando aí. Bom, de qualquer forma, a gente vai conversando aqui sobre esse tema, Uhum. que é importante. A gente vê que tem muitas meninas aí que ficam muito preocupadas, né? E eu acho que uma coisa importante que a gente aprendeu, a Regiane também deve ter aprendido isso ontem lá com o seu Vitor, doutor Vitor, que a gente tem que viver um dia de cada vez. Isso é uma Uhum. coisa ficou muito gravado, né? A gente quer fazer mil coisas. Porque, assim, gente, 100% ninguém vai voltar ao normal. A gente sabe que a gente vai ter algumas limitações, a gente vai ter que ter alguns cuidados a mais do que nós tínhamos antes de começarmos o tratamento, né? E aí, essa situação da gente querer fazer, que nem eu mesmo era uma mulher que eu era ativa, né? Lavava roupa, limpava a casa, tudo no mesmo dia. E aí eu comecei a perceber que eu não ia dar conta de fazer tudo isso numa tacada só. Então eu comecei a meio que adquirir isso, né, aos dias para viver mesmo, né, não se esforçar tanto, para não se cansar tanto, porque ainda tem nesse, opa, tá entrando alguém aí. Quem está entrando? Quem está entrando? Entrou, não sei se é o Victor, Entrou alguém? entrou uma pessoa. O que que é? Ah, foi a Sara, minha sobrinha. Peraí, eu acho que ela mandou o convite, eu apertei sem querer aqui. Ela entrou aí? Entrou? Saiu já, saiu. Já saiu, né? Ô, Renilde, espera só um pouquinho, Flávia. É só ele apertar os 3 pontinhos aí embaixo. Deixa eu ver se foi. Não foi. Ó, tem um monte de gente querendo entrar aqui, querendo participar, mas não é o Vitor. Vitor, você tem que entrar no Instagram e apertar. Isso. Não dá para enviar o convite, Vitor. Entra no Instagram. Ele tem que entrar pelo Instagram. Explica aí para ele, gente. Eu falei, era só entrar, tem os 3 pontinhos ali e entrar. É que quando já Não entra, enviar já o convite. Não o precisa de online. convite. O pessoal pensa, não precisa de convite, só mandar lá nos 3 pontinhos, tem participar, certo? É super fácil. Então, mas eu não estou recebendo a solicitação dele aqui, não. Atendi 3 pessoas, mas nenhuma é dele. Ah, agora está aqui. Achei. Achei. Pronto. Foi. Agora foi.
Agora ele vai entrar. Foi? Entrou? Acho que ainda não entrou. Ainda Eu já não. sei, Renilde. Olha lá. Alguém aí? Agora foi. Agora foi. Agora foi. Agora só vira a câmera aí para poder te ver. Agora foi a Flávia que saiu. Não, Derrubou pra mim tudo aí. aqui eu vou ter que sair. Aí. Ah, foi ele. Não era a Boa Flávia. noite. Desculpa. Boa noite, Victor. Pronto, boa noite. Tudo Boa bem? noite. Deixa aqui. Tudo bem. Muita Então, calma. pode Vamos se muita apresentar, Victor. Fica à calma. vontade, fala um pouquinho aí sobre a tua profissão, né? Se apresente aí para as meninas te conhecer melhor. Ok. Boa noite, Flávia. Boa noite, Rejane. Boa noite. Bom, eu sou Victor Henrique Flores Castillejo, mas na verdade Castillejo. Sou psicólogo formado na Universidade de São Marcos, né, no Ipiranga, aqui em São Paulo, e exerço a psicologia clínica desde 2000, né? E de lá para cá, esse meu percurso tem sido dentro da clínica, né? Muito, digamos, especial, né? Muito exclusivo, devido justamente a essa jornada que a gente tem como ser humano, né? Eu diria que a nossa profissão é uma profissão muito especial e peculiar, né? Porque ela vai lidar com esta questão que tem a ver com a existência, com o indivíduo, com sua identidade, com suas emoções, né? Com tudo aquilo que significa sua particularidade de ser, né? Então, isso eu acredito que é de uma responsabilidade muito grande, né? Poder auxiliar e poder ajudar para que as pessoas possam entender que cada um de nós é um ser único, né? Que cada um de nós é algo especial, que nenhum de nós pode se comparar, né? Isso é o que a gente tem que entender, né? Já de cara, logo, né? Tá certo, Victor. Bom, primeiramente gostaria de agradecer por ter aceitado esse convite. Eu acho que de todos os temas das lives anteriores que a gente já abordou, esse é um tema que a gente estava louca para conseguir uma pessoa para nos orientar, né? Porque é importante, eu acho que todo mundo está precisando ouvir uma palavra aí para nos auxiliar nesse momento. Então, eu faço uma pergunta para o senhor. Qual que é a importância do atendimento psicológico nesse nosso tratamento oncológico? Olha, eu diria que a intervenção, né, do psicólogo, ele se torna um auxiliador, né? Se torna, de alguma maneira, né, alguém que pode nos ajudar a poder enxergar melhor esse momento, né, essa situação especial na qual a pessoa se encontra, né? E se encontra não por vontade própria, né? Senão por essas questões que a própria vida traz ao indivíduo, né? A cada pessoa, né? Porque a vida, de alguma maneira ou outra, é isso, né? É aquilo que a gente, de alguma maneira, não pode controlar, não pode prever, né? Viver é isso, né? Viver é isso, né? Viver é, de alguma maneira, entender que o dia mais importante é hoje, é agora, né? E que o amanhã a gente não sabe. Mas, de alguma maneira ou forma, a gente tem que se preparar, não é verdade? E na medida que a gente possa estar resolvido com as nossas questões pessoais particulares, isto com certeza vai incidir, vai refletir na nossa vida, né? E quando a doença, né, quando o diagnóstico ele é dado, né, de alguma maneira isso cai como se fosse algo muito traumático, né, que acaba
tirando, né, todo um suporte, que acaba tirando toda uma estrutura, né, afetiva e emocional da pessoa, né? E onde cada caso é um caso, né? E é isso que a gente tem que refletir e pensar muito, né? Cada caso é um caso, né? Então, Por assim, isso é que, necessário que haja um atendimento psicológico logo no começo, não é, Vitor? Porque, assim, a pessoa está tão ali assustada, com aquele medo, né? Então, assim, eu acho que é o primeiro momento que ela tem contato com o médico, ir diretamente para um psicólogo também, né? Porque assim vai é, conseguir, né, amenizar a dor, né? sim, porque o momento da confirmação do diagnóstico, né, é algo muito traumático para a pessoa, né? Porque ela vai ser colocada diante de um paradigma, né? Que é o paradigma de quê? Da morte. E esse momento traz uma série de sensações, de emoções, de questionamentos, né? Que na medida que a pessoa, de alguma maneira, vai interpretando, porque esta interpretação é subjetiva, né? Ela não é objetiva, ela é subjetiva, porque cada pessoa sente a sua vida da maneira que ela acredita, da maneira que ela pensa, não é verdade? Então, isto vai incidir sobre como ela vai encarar, né, esse diagnóstico. Então, esse momento é um momento muito delicado, né? E para muitas pessoas, vocês sabem disso, se torna traumático, muito traumático. Por quê? Porque cada um, né, tem uma estrutura de ser, uma personalidade, né? E muitas vezes, né, não é porque quando a doença chega é que a pessoa ela vai entrar numa desestabilidade emocional por causa da doença. Não, senão porque já vinha de antes outras questões relacionadas justamente à própria personalidade, à própria maneira de encarar a vida, à própria maneira de agir e reagir diante das eventualidades, porque problemas existem, né? Fazem parte da vida, né? A questão é que a doença ela vem para quê? Para nos colocar diante de uma situação muito real, que é encará-la, que é ter que assumir e aceitar esta realidade. É bem complicado isso, né? E aproveitando essa, né, que você está falando da questão essa questão emocional, como é que a gente faz, doutor, para manter o emocional equilibrado e a qualidade de vida mediante, né, a esse tratamento do câncer de mama? Sim, nesse momento, né, lógico que o mais importante é perceber, de alguma maneira, né, como a gente vai lidar com nossas emoções, né? Como que a gente vai enfrentar essa situação, né? Por quê? Porque o emocional ele passa a ser questionado, né? Onde muitas perguntas, né, de alguma maneira vai incidir sobre tudo isso, né? Por quê? O que eu fiz de errado, né? Será que eu não me cuidei? Será que eu tive a culpa? Será que é isso? Será que é aquilo? Então, é um furacão de sensações, de sentimentos, de pensamentos, de questionamentos, né? Puxa, se eu sempre faço isso, se eu sempre me cuido, se eu sempre estou na academia, se eu me alimento bem e de pronto. Então, tudo isso é algo que acaba, de alguma maneira, sendo colocado em questionamento, né? E a questão é que, como isso vira um redemoinho, um furacão, né? A pessoa perde este autocontrole neste momento para poder refletir e pensar de uma maneira melhor, né? Porque não é uma situação simples, né? Como falar, ah, sim, olha, aconteceu isso, ah, puxa, que pena, e pronto. Não, é uma questão muito delicada, que vivencia estas sensações, estes sentimentos, né? São pessoas que realmente estão reagindo e agindo
diante daquilo que para elas é desconhecido, né? Porque se fosse conhecido, ou de alguma maneira fosse percebido de uma maneira muito, muito real, né? As respostas não seriam muitas vezes do jeito que a gente vê, né? Porque até mesmo a negação mostra o quanto isso é algo, né, que vira um problema para a pessoa, né? Imagine alguém que diz, não, não tenho nada, isso está errado, e de pronto vai e sigue a vida normal. E aí vai comprometendo a sua saúde, na medida que ela não inicia seu tratamento de maneira imediata, né? Então, por isto é importante, justamente, o suporte psicológico, para que neste momento se possa que colocar a pessoa diante da realidade, aceitar a realidade. E aceitar a realidade não porque seja algo que tenha obrigadamente que se fazer, não, senão porque aceitar a realidade é o melhor caminho para poder entender e enfrentar esta nova situação. E mais ainda, tudo aquilo que vai implicar esse tratamento. Então, nesse E a sentido, negação, né, neste o momento, né, acolhimento, do tratamento atrapalha bastante, né? Você não aceitar o que está acontecendo com você naquele momento, né? Então faz com que a sua sim, cabeça fique um pouquinho e atrapalha também o tratamento, né? sim, sim, mas isto, né, é algo que as pessoas, né, não fazem porque sejam negligentes ou porque sejam pessoas que não têm consciência sobre isso, necessariamente. Não, senão porque realmente este diagnóstico ele mexe muito com a estabilidade emocional, ele mexe muito com a pessoa, né? Porque o pessoal já acha que Por vai, isso, é o primeiro diagnóstico que vem quando você recebe, né? Você está com câncer, a pessoa já pensa logo na morte, já acha que já é o fim, né? Eu acho que aí começa daí. A pessoa fala, meu Deus, é uma sentença de morte, vou morrer. É a primeira coisa que passa e é aí que começa a desandar as coisas, né? isso acontece porque existe um estigma, né? E esse estigma é cultural, é social, né? Diante da doença, né? Por quê? Porque na história, né, a gente vê como a medicina sempre enfrentou, tratou qualquer este diagnóstico de câncer, né? Por quê? Porque quando a pessoa, né, era diagnosticada com câncer, ela já acreditava que era o fim da sua vida. Por quê? Porque naqueles tempos, naquelas épocas, não existiam ainda tratamentos adequados, metodologias adequadas, né? A ciência, enquanto a sua tecnologia, era limitada, né? Mas hoje em dia não. A ciência evoluiu muito, a medicina ela evoluiu muito, né? E hoje os tratamentos eles estão mais, digamos assim, né, especializados, focados no tipo, né, no tipo ou variante do diagnóstico do câncer, do melanoma, né? Então isso estava sendo que algo muito muito positivo, algo muito bom para o tratamento, né? Porque agora você já sabe como vai agir diante desse tipo, né, de célula, né? Então, isto é algo, por exemplo, que muitas pessoas acabam não sabendo, né? Não entendendo, né? E por isso que, desde o primeiro momento, né, a relação, o vínculo com o especialista, ele tem que ser muito, muito próximo, você entende? Para poder entender que o médico, o nosso especialista, ele vai, de alguma maneira, determinar qual é o processo, qual vai ser a intervenção adequada para poder iniciar o tratamento, né, que nos livre, né, dessa doença, né? E hoje em dia, nos casos que as pessoas vão lá, fazem suas avaliações, né, todo ano, né, eles consegue muitas vezes identificar, né, e superar isso de uma maneira tranquila, né? Por quê? Porque a prevenção é a melhor arma diante do câncer. Isso aí
ninguém pode ter dúvidas. A prevenção é a melhor arma contra o câncer. E não só de mama, senão de qualquer tipo de doença. Você entende? Então, isso é algo que faz a diferença. E aproveitando essa questão que nós estamos falando, né, sobre esse medo da pessoa descobrir a doença, quais são os aspectos da doença que mais refletem na autoestima das pacientes? Olha, há uma questão ligada justamente com a imagem, né? A imagem que a mulher tem e faz sobre seu corpo, né? Sobre a sua identidade feminina, né? Então, uma delas, né, que causa bastante medo, bastante ansiedade, e até eu diria transtornos, é justamente a perda da mama, né? Eu acredito que vocês devem ter passado por esses momentos onde praticamente vocês se sentiram muito deprimidas. É só de pensar nas consequências disso. E só vocês sabem o que é isso, essa sensação de pronto saber que parte ou a totalidade. Deu uma travadinha aí ou não? Foi impressão minha? Deu uma Aí travada? foi retirada, né? Então, isso é algo com que estava mexendo muito com autoestima da mulher, né? E quando a gente fala em autoestima, não é uma questão só vinculada à vaidade, tá? A essa questão da beleza, né? Senão há uma questão de que, de justamente como a gente se valoriza, como a mulher se valoriza dentro do todo, né? E não só do seio. Você entende? Por quê? Porque o seio é uma parte, mas não é tudo. Mas também tem o cabelo. O cabelo acho que é a pior parte para as mulheres, porque ainda o seio, de uma certa forma, eu não passei pela cirurgia da mastectomia, né? Eu fiz um quadrante, então eu tirei só um pedacinho. Mas mesmo para as meninas que fazem a mastectomia, como não é uma coisa que fica exposta, ainda dá para você dar um jeito, usar o sutiã com alguma coisa para fazer o espaço. Agora, o cabelo é uma coisa que não dá para você disfarçar, né? Eu acho que a primeira coisa quando a menina recebe um diagnóstico desse de câncer, já pensa logo assim, vou perder a mama, vou ficar careca, né? É a primeira coisa que passa. E aí que aumenta, que nem o senhor comentou, é a questão da estética, né? Porque para nós mulheres, nosso cabelo é tudo, né? E eu acho que a primeira coisa que foi o impactante foi a questão do cabelo. Tanto que nós estávamos comentando, eu não me olhava no espelho, eu me olhava meio assim. Demorei para mim aceitar daquele jeito, né? Que eu estava careca e ficar mais à vontade com aquela situação. Foi bem angustiante no começo. Pois é, agora imagina você ter que aceitar essa nova condição, você ter que adaptar-se a essa nova situação. Imagina, né? Elaborar e processar todas essas emoções em função de quê? Da realidade. Porque uma coisa é a realidade e outra coisa é a imaginação. E isso a gente tem que entender. Por isso que cada caso é um caso. A gente não pode, de alguma maneira, né, banalizar sentimentos, banalizar emoções, ser superficial com o jeito de sentir do outro. Ah, não, vai melhorar. Ah, não, daqui a pouco cresce, sabe? Por quê? Porque a pessoa, o sofrimento da pessoa é real. Ela está passando por esse processo. Você entende? Então, nesse momento, né, o especialista, né, o psicólogo, né, ele pode, de alguma maneira, nos ajudar a quê? A entender este processo. Você entende? Por quê? Porque isso faz parte do tratamento. Né? É o que a gente entende como o quê? Como efeitos colaterais. Né? Isso. Então, quando a gente começa a pensar, eu tenho que encarar, porque a realidade me diz, existe algo que tem que ser tratado, porque se não for tratado, isso pode se agravar.
Então, eu começo a entender, a realidade é esta, existe uma doença, e diante da doença eu tenho que reagir, então, melhor do que me avalar, ou de alguma maneira me deprimir, ou achar que está tudo acabado, eu tenho que agir, eu tenho que reagir. Mas por quê? Por quê? Porque esse é o melhor caminho. Você entende? Este é o melhor caminho. Né? Mas ainda hoje, que a gente sabe que existe cura. Ou seja, a cura não é uma ilusão, a cura não é uma fantasia. Né? Como era antes. Por quê? Porque não tinha essas medicações de nova geração. Hoje não. Hoje a Você gente entende? tira até para Então, a cirurgia, doutor, porque antigamente, quando se falava em câncer de mama, não tinha que se fazer, eles simplesmente faziam a mastectomia e não se pensava muito em ver se realmente fazia necessário de tirar a mama naquele momento, né? Hoje não, hoje quando eles tiram, é porque realmente é necessário a prevenção, mas a maioria, o pessoal acaba, como fala, preservando muito mais a mama, né? Então a gente já tira por aí, né? A questão da Mas, cirurgia. mas hoje em dia já é obrigatório do hospital fazer a retirada da mama e já colocar a prótese, né? Só assim, em alguns outros casos que a mulher não aceita, né? Que foi o caso da minha irmã também, que teve rejeição, né? Então a mulher fica à espera da prótese, né? E muitas estão lá no hospital, né? Esperando, né? Para fazer a troca, né? Eu mesmo sou uma delas que vou fazer a troca só em janeiro, né? sim, e a gente, nesses casos, né, tem que entender que esse processo, de alguma maneira, ele é, às vezes, um processo demorado, né? E que as coisas não fluem ou andam do jeito que a gente gostaria. Porque vocês sabem como a ansiedade, ela fica totalmente elevada. Porque as coisas que vão acontecendo, né, diante da doença, a gente quer para ontem. Né? Então, isso é algo que acaba também prejudicando, né, esse processo, né? Porque Eu traz que ia a até falar ansiedade, a isso, angústia, Vitor, traz a né? Que aflição. quando eu descobri sobre o quanto tempo eu ia ficar com o expansor, a minha cabeça pirou mesmo. Ah, ressurtou. Eu surtei literalmente, eu chorei muito, porque eu não imaginava que ia ficar tanto tempo com esse expansor, né? Tem alguém perguntando aí o que é expansor? É um tipo uma bexiga que coloca no seio, né? Para expandir, coloca o soro, né? Para ficar do tamanho que você quer, para poder depois colocar a prótese, né? Então, assim, quando Sim, eu fiquei sabendo que eu ia ficar quase um ano com isso, sentindo essas dores, sem dormir, eu falei, não vou. Eu vou no médico, vou tirar isso aqui. Aí o médico conversou comigo, falou que eu ia dar o remedinho e tal. Aí foi aí que eu aceitei, né? Mas assim, foi difícil, não foi fácil, né? sim, Isso tudo. mas olha para a tua situação. Você não acredita se nesse momento você tivesse o acompanhamento psicológico, isso não teria ajudado a ir a melhor Deu uma a falhada aí. situação? Né? Se você, com o acompanhamento psicológico, não tivesse, de alguma maneira, enfrentado melhor essa situação, esses momentos? Pois é, se eu tivesse já passando pelo psicólogo, conversando, já fazendo a minha cabeça, né, que eu tinha que passar por aquilo, aguentar, né, para depois fazer a troca, eu com certeza eu não tinha surtado. Mas aí eu fui fazendo as pesquisas, né, vendo, olhando Sim. a outra colega do lado, o que ela estava passando. Então, foi aí que eu falei, gente, né, não vou aguentar, né? Mas, assim, igual uma colega nossa falou, né? A gente não pode olhar para o lado. E eu estava olhando muito para o lado naquele momento, né? Isso aí atrapalha em muito a cabeça da gente, né? Quando a gente está passando por isso, né? Então, né, eu falo, procure um psicólogo, gente.
Sim. Importante. E uma outra questão relacionada com isso, né, é também a qualidade da relação, do relacionamento amoroso, do relacionamento íntimo, sexual. Uhum. Essa é uma outra questão que acaba sendo muito, digamos assim, constrangedora, traumática para quem está, né, passando pelo tratamento, né? Porque ela mesma não se permite isso, porque ela passa a se sentir diminuída, menos, inferior, né? Mas essa questão lógica, ela tem que ser entendida e compreendida dentro de quê? Dentro da realidade e do contexto desse tratamento. Né? Então, na medida que a gente vai criando essa consciência de que isto não é permanente, né? De que isto é uma fase, né? Então a gente acaba aceitando que tem que passar por esse momento, né? E de alguma maneira, por isso que a família, né, é importante, né? O marido especialmente, né, para entender e compreender essa situação que é importante para quem? Para a esposa, né? Eu acostumo falar que é o momento da verdade, né? Para quem realmente diz estar amando e estar comprometido com o outro. Porque o que acontece, né? Muitas vezes, né, os próprios maridos, esposos, companheiros, né, eles acabam se afastando, né? Sim, seja lá no mesmo ambiente, né? Ou até mesmo destruindo a relação, né? Se separando, Uhum. se divorciando. Por quê? Porque estas pessoas, infelizmente, não têm esta estrutura e não têm este sentimento maior que se chama amor. Então, a realidade nos mostra isso. E a gente não tem como negar a realidade, né? Por isso, eu acostumo falar que a doença ela nos coloca diante de uma grande verdade, que é questionar a qualidade dos nossos relacionamentos. E o que mais? Questionar a nossa integridade, né? Questionar de que maneira a gente, nós mesmos, nos amamos. Olha, isto que é uma questão muito especial, né? E que tem a ver com essa questão do amor próprio, né? Sim. Então, parece mentira, mas tudo isto, naquele momento, vai ser colocado à prova. Autoestima, amor próprio, o amor do parceiro, né? O acolhimento da família. Uhum. Como a família vai entender, né? Por quê? Porque você sabe que muitas pessoas, né, elas não têm a maturidade suficiente para entender as coisas da vida, né? Se no dia a dia a gente já percebe o quanto as pessoas elas têm a sua particularidade de ser, o seu jeito de ser, né? No dia a dia, né? Sem estar doentes, sem estar com nenhum tipo de preocupações, né? Agora imagine diante de preocupações, de conflitos, de doenças, né? Então, isso é algo Esse é um que a tema gente tem que levar em consideração. sobre a rede de apoio, né? A gente está falando aí sobre a família, né? A importância, né, da rede de apoio. Eu, graças a Deus, eu não tenho que reclamar, porque eu costumo dizer que o câncer ele é um fardo muito pesado para uma única pessoa carregar, né? Então a gente acaba dividindo isso com os familiares. E eu, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, não só meus familiares, como amigos, vizinhos, todos ali, sabe, apoiando. Isso faz com que a gente se sente querida, né? E aí a gente fica mais fortalecida. E eu tenho muita dó, né? Porque nós temos um grupo aí de apoio para essas mulheres, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, e a gente vê que há uma falha muito grande nessa rede de apoio para essas mulheres. Como o senhor comentou aí sobre a questão dos companheiros que acabam abandonando, a gente fica até sensibilizada, não sabe nem o que faz para auxiliar, né, essa guerreira que está ali, que perdeu. Acho que a maior rede de apoio que a pessoa precisa naquele momento para quem é casado é o esposo, é
esposo vai e E abandona, né? Então tem acontece mais. isso, né? Então eu gostaria que Sim, você E assim, falasse para essas guerreiras aí que são muitas, eu tenho certeza que tem algumas aí que devem estar assistindo, que está passando por isso, que além de ter que, né, enfrentar a doença, ainda tem que ter esse problema de não ter essa rede de apoio. né, além de porque isso, ser deixada pelo marido, ainda não tem parentes para estar cuidando dessas pessoas. Às vezes ela é sim, sozinha, completamente sozinha, tem que ir ao médico sozinha, não tem aquela pessoa quando você chega em casa, você está passando mal, não tem essa pessoa para te ajudar. Então, assim, são tantos casos, né, que a gente vê diariamente, tanto eu como a Flávia, né, que a gente vê as meninas entrando desesperadas, eu fui sozinha. Quando eu ouço, eu fui sozinha, porque eu não fui sozinha nenhuma vez, né? Então eu fico imaginando, bom, isso é porque bom. uma vez que eu fiquei uma hora só sozinha lá, uma hora só sozinha, eu já comecei a chorar, já fiquei toda, não sei o quê, sabe? E Isso é, eu fico imaginando elas que chegam em casa, não tem aquela pessoa para preparar aquela comidinha, sabe? Que você está sem forças para fazer, né? Então eu imagino a cabeça delas, eu me ponho às vezes no lugar, né? Eu não fico nem falando muito lá no grupo, falando assim, meu marido fez isso, minha filha fez isso, meus filhos cuidaram de mim, meu marido cuidou totalmente. Por quê? Porque senão vai ficar uma coisa tão chata para elas, sabe? Poxa, por que comigo não? Por que que isso não aconteceu comigo? Por que que eu não fui cuidada? Sabe? Tem pois esse é. E questionamento, né? entender isso é complicado, né? Entender e compreender isso é complicado. Por quê? Porque a nossa experiência de vida, ela é subjetiva, ela só tem a ver conosco. Você entende? Então, quando a gente está rodeado por pessoas que de alguma maneira mostram realmente, né, seu cuidado, seu carinho, sua atenção, seu amor conosco, isso é muito bom. Isso é muito bom. Por quê? Porque justamente naqueles momentos onde a gente mais precisa, né, especialmente diante de uma doença, né, então a gente sabe que vai ser amparado, que a gente vai ser acolhido por essas pessoas, né? E vocês sabem que isso sem pedir, né? Sem estar aí, né, rogando, né, pela atenção, né? Não, isso vai ser dado de uma maneira livre, de uma maneira natural. Por quê? Porque estas pessoas têm um vínculo muito forte, muito bom, né, com as pessoas. Mas e aquelas que não têm esta, né, relação, esses vínculos, né? Pois é nesse momento que ela vai precisar mais ainda de um suporte para ela entender e compreender que dentro dela existe sim a capacidade para poder reagir diante dessa adversidade. Olha só, né? E isso, vocês dirão, mas não demanda mais esforço? Claro que sim, claro que sim. Por quê? Porque neste momento a gente não conta, né, com a proximidade de alguém que possa nos dar o seu apoio. Seja porque a pessoa ela mora sozinha, seja porque ela não tem, né, a família, né, próximo dela, perto dela, né? Ou até mesmo porque as pessoas não têm como dar essa atenção. Tem pessoas que não tem como dar essa atenção, né? E hoje em dia você sabe que a nossa sociedade ela se torna muito rígida em essas questões, né? De você fazer aquilo que é a tua obrigação, que depende o teu sustento, que depende a tua família, e depois você ter que dar uma atenção, um tempo para alguém que pode estar de alguma maneira influenciando ou até perigando o teu emprego, né? Então, essas questões, né, infelizmente, na sociedade, acabam, né, influenciando, né, nas pessoas que poderiam ajudar, ou até mesmo sendo da família, poderiam estar próximos, mas que, infelizmente, acabam não podendo fazê-lo, né? E tem uma questão também que eu vou colocar aqui agora, porque assim, muitos amigos, né? Que a gente fala,
a gente estamos junto, né? E, e de repente não é assim, né? Tem aquelas poucas pessoas que ficam com você até o final do tratamento, né? E aí, como é que tá? Tá firme? Ó, se precisar de mim, pode contar, entendeu? Mas tem aquelas vezes que aquela menina precisa naquele dia e não tem. E às vezes a pessoa fala assim para você: ah, eu não tenho jeito, eu não sei o que falar, não sei o que dizer. Gente, é só estar junto. Não há necessidade de falar, você está precisando de alguma coisa? Não, não fale isso. É só um abraço que a gente precisa, né? Que nem eu até comentei hoje na nossa reunião, eu tive apoios, né? Graças a Deus, como eu falei, da minha família, e uma prima minha, né, a Renata, ela me falou assim: prima, nós estamos juntas, nós vamos passar por essas juntas, né? E esteve comigo todo esse tempo. Eu senti muito, né, de pessoas muito próximas a mim, que acabaram se afastando, isso aqueles amigos, né, que a gente fala tanto, né, a gente acha que são amigos de verdade, e aí na hora que a gente mais precisa são aqueles que são os primeiros que somem, e isso traz uma dor muito grande no peito da gente, né, porque é que nem a Rê falou, né, tamo junto, mas às vezes a gente só quer uma palavra. Quantas vezes eu não sabia o que falar, que nem no grupo aí, a gente não tem como abraçar, mas chama no particular, a menina conversa, ou mesmo que eu vejo no hospital, às vezes as meninas desesperadas falam: olha, eu não sei o que te falar nesse momento, então posso te dar um abraço? Porque você se sente acolhida, né? Dá aquela assim, poxa, eu não tô sozinha, né? Então, a gente vai muito para as redes sociais, né? Então, o grupo, graças a Deus, a gente tem esse apoio, a gente consegue dar esse apoio para as meninas, né? E eu me orgulho muito de cada guerreira que está ali, porque está aprendendo. É uma correntinha que começa tão piquititica. Hoje a gente tem aquela corrente enorme, porque hoje às vezes não é nem eu e a Rê ou a Vanessa, que somos as administradoras, que acabam acolhendo essas meninas, as próprias guerreiras que passaram por aquilo que nós acolhemos, hoje elas que acolhem as que estão entrando agora. Então, é muito maravilhoso isso, né? Essa rede de apoio. Né? Antes tivesse isso anos atrás, né? Essa rede de apoio, porque faz uma diferença muito grande. A gente conversar com quem está passando. E assim, eu tenho uma amiga maravilhosa, a Camila, ela voltou, né? O câncer dela. E assim, tem hora que a gente começa a conversar, ela falou assim: Rê, eu pensei a mesma coisa, sabe? Queria te dar um abraço, porque assim, o dia a dia a gente vai conversando, a gente vai tendo as experiências, falando uma com a outra, e é isso que todos precisam ter. Os amigos, se você é amigo de verdade, só liga: ó, tá tudo bem? É só isso que a gente precisa, sabe? Não é estar ali todo dia, não é ali: oi, e aí, você precisa de uma coisa? Não é isso que a gente precisa só de uma palavra, entendeu? Para ver que você está ali acompanhando sempre você. Eu tenho várias amigas que sempre estão perguntando, né, me seguindo, vendo como é que está meu caminho, e eu agradeço muito por todas, mas tem várias outras que precisam entender isso, que não precisa estar ali, presente ali, 24 horas. Tem um celular, o celular ele já faz esse trabalho pela gente, já manda mensagem, já acabou, entendeu? Já alivia, né, aquela falta, né, da presença da pessoa. Essa questão do amparo, né, do acolhimento, entende? Essa solidariedade, né, que a gente sente nas pessoas de uma maneira honesta, autêntica. E isso se percebe claramente quando a pessoa está aí do teu lado, seja emocionalmente ou fisicamente, né? E essa ajuda, esse auxílio, de alguma maneira influencia, né, os estados de ânimo do paciente. Por quê? Porque ele pode se sentir mais esperançoso, encontrar, sabe, aquela força, né, aquela coragem, né, para poder encarar todo esse tratamento. Por quê? Porque aí ele fica, né,
sabendo, né, do que cada um passou, né? Nesse sentido, a rede de apoio é muito importante, né? Como uma ajudante, né, que vai nos permitir enxergar, né, possibilidades, né, condutas que são que são favoráveis, que são positivas, né? Agora, tem que ficar bem claro que cada caso é um caso e a gente não pode generalizar. Não é porque com uma colega acontece alguma coisa no tratamento que necessariamente isso vai acontecer com a gente. Você entende? Então, isso é muito importante. Por isso que também nessa rede de apoio, a gente tem que saber falar, saber, de alguma maneira, se comunicar com quem está passando, né, por esse momento, sem fazer comentários que sejam superficiais, que não sejam simplesmente por achar, sabe aquela coisa do achismo? Ah, não, você viu que isso, eu acho que não, ou eu acho que pode ser isso. Isso não é legal, porque isso ajuda a que as pessoas fiquem mais confusas, elas fiquem mais perdidas diante Doutor, desse momento aconteceu isso de angústia. no nosso grupo, né? Agora, um pouco antes de começarmos a nossa live, teve um caso, mas aí foi entre nós mesmos, né? Que no nosso grupo só tem pessoas diagnosticadas com câncer. E aí acabaram comentando, né? Uma guerreira nossa veio chorando, porque hoje foi a última quimioterapia dela, e aí falaram para ela que ela não podia fazer a quimio, porque que ela não poderia ter feito porque a imunidade dela estava muito baixa, que poderia correr o risco dela ter uma hemorragia no cérebro. Ela estava desesperada, né? Então, aí eu mandei só um áudio para ela e acabei ligando. Falei, não, eu vou ligar para ela, porque aí eu reforcei essa questão de a gente não se comparar umas às outras. E aí tomar cuidado com o que a gente coloca, porque nem todo mundo vai entender da melhor forma, porque a gente joga, que nem a gente fala, né, dos sintomas, na quimioterapia eu tive isso, teve aquilo, mas eu tive aquilo, não necessariamente você vai ter isso, né? Então a gente deixa, é uma coisa que a gente deixa muito claro para as meninas, né? E aí acaba gerando isso, a menina estava desesperada, porque foi a última, falei, você já terminou? Já fiz a quimio, deu alguma coisa? Não, eu tô bem, então esquece, ponha na sua cabeça que não vai acontecer nada. Que aí a gente fala dos pensamentos negativos, falei, seja positiva, não vai acontecer nada com você. Até porque se realmente a imunidade, as plaquetas estivessem tão baixas como ela havia comentado, eles nem nem estariam autorizando a fazer a quimioterapia, porque tem esse processo também, né? Então, e gera uma histeria, né? A pessoa já está confusa, aquilo vira um caos tão grande. Eu falo, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque nem todo mundo tem aquela boa aceitação, né, do que você está falando ali. Acaba gerando algo assim, né, gigantesco. E aproveitando essa vibe que nós estamos falando sobre essa rede de apoio, né, a gente está quase terminando a nossa live, está quase esgotando nosso tempo. Não tem 10 minutos. Não poderíamos deixar de falar o que é que não pode se falar, né? Para o paciente oncológico, porque às vezes as pessoas, a gente estava falando agora aí o cabelo vai crescer, mas o que é que as pessoas devem evitar de falar para um paciente oncológico, doutor? Olha, algo que definitivamente não se pode fazer em hipótese alguma é fazer comparações. Não se compare a ninguém. Por quê? Porque cada caso é um caso. Cada pessoa é única. Então, a biologia individual do ser humano é só dela. Embora, lógico, existam características genéricas, né? Mas a maneira como o seu organismo vai reagir ao tratamento, isso é único. Isso é algo especificamente de cada pessoa, né? O que hoje em dia a ciência nos mostra nas pesquisas é que o estado psicológico influencia muito, muito a favor ou contra o próprio corpo.
né? Então, a maneira como a pessoa ela vai se apropriando, essa questão do empoderamento, olha só, o empoderamento é algo muito, muito importante e faz diferença no percurso do tratamento, né? Em todo esse processo que significa passar, né, pelo tratamento da doença, né? Que tem a ver com a químio, que tem a ver com essa questão do seio, da cirurgia, né? Que tem a ver com a perda de cabelo, com as reações paralelas, né? De rebote, né? Então, tudo isso, né, tem que ser assimilado de uma maneira muito, muito consciente, né? Não é você de pronto fingir, ah, não, está tudo bem, sabe aquela questão que às vezes se confunde, ah, não, você tem que ser positiva, você tem que ser assim, assim, e a pessoa, ela fala, ah, mas eu sou positiva, só que está acontecendo isso, aquilo, mas não, sabe? Pois é no sentido de que, de você entender que certas consequências, certas características, né, elas têm ou acontecem em virtude do tratamento, mas que elas são passageiras. Né? Elas são passageiras. Então, isso, de alguma maneira, né, tem que ser absorvido de uma maneira mais objetiva e consciente. Né? Por quê? Porque isso tudo faz parte do processo. Né? Se a gente entender que aceitar, né, a realidade significa eu entender que fazendo o meu melhor, né, eu posso de alguma maneira me recuperar, que fazendo, dando meu melhor, eu posso sim, né, obter a cura. Então isso já é algo muito significativo, não é verdade? Positivo. Isso é muito importante. Você entende? Então, isto é um movimento de cada um, poder se conscientizar, né? E quando a gente fala em, bom, o que é melhor? Encarar de uma maneira objetiva, de uma maneira mais né, de luta, de força, acreditando que esse processo vai, né, evoluir para algo satisfatório, eu acredito que isso é bem melhor do que pensar qualquer outra coisa. Eu acredito, né? Porque isso, de alguma maneira, vai nos ajudar. Isso nos ajuda, né? Então, isso é algo muito importante, né? A gente aceitar esta realidade de queixo, né, erguido, né, sem nos diminuir, sem a pessoa se sentir inferiorizada, porque essa doença ela tem as suas características e estas características fazem parte dessa doença. Não é porque ela quer que ela está assim. Então isso a gente tem que entender. São consequências, né? Então, São consequências. com certeza. A gente não está Isso é sentindo tudo isso porque a gente quer. Então, a gente vai ter que passar por isso. A gente só não quer ouvir, tipo assim, vai crescer o cabelo. Ah, isso aí passa. Esses enjoos passam. Então, assim, as pessoas que falam esse tipo de coisas, né? E para a gente não se magoar, a gente tem que entender assim, ela não entende, né? O que a gente está passando. Sim. Então, por isso que eu perdoo o que a pessoa fala, entendeu? Mas isso que você está falando tem a ver justamente com esses comentários subjetivos, sabe? Superficiais. Sim. Por isso que se tem que evitar esse tipo de colocações, né? Por quê? Porque isso pode ser impertinente com esse momento, né? E quando não se tem conhecimento nenhum sobre o que está acontecendo, pior ainda. Sim. Né? São desnecessários. Assim como é desnecessário colocar a responsabilidade toda nas costas do paciente, como se a sua cura imediata dependesse só dela. Ah, não, mas se você tiver força, você vai sair. Ah, se você for capaz, você... Não, não é assim, entende? Por quê? Porque isso traz muitos sentimentos, né,
que não são legais para a pessoa, porque ela não está nessa situação porque ela quer, ou não evolui, ou não acontecem as coisas do jeito que ela gostaria, porque ela não se importou, porque ela não se esforçou, e não é assim. Sim. Isso não é verdade. E uma outra coisa que só fala, doutor, que eu já escutei do tipo assim, ou falam que é castigo, né? Ou então fala assim, nossa, você é uma pessoa muito rancorosa, por isso que vem um câncer para você, alguma coisa nesse sentido. Meu Deus, como se fosse um castigo. Isso não é um castigo, é uma condição genética, né? E aconteceu, né? Fazer o quê? Sim, mas não, isso o pessoal fala umas coisas que... ou então fala sobre não só a questão do cabelo, porque a gente sabe, né, que quando a gente termina a quimio, a gente acaba engordando muito por conta dos corticoides, das medicações em si. Né? E aí fala, nossa, mas você engordou, hein? Nossa! Ou então, nossa, fica assim, fala, meu, às vezes no começo eu evitava sair de casa. Eu evitava sair de casa para não ficar escutando coisa que me deixasse pior do que eu já estava. Então, por muitas vezes eu preferia não sair, ficava na minha casa. Ora, por mais incrível que pareça, sendo tudo isso desnecessário, né, o próprio paciente, ele pode entender por que estas pessoas agem assim, né? E isto tem a ver com o quê? Com imaturidade emocional, né? Quantas pessoas nesse mundo não são imaturas, são mal resolvidas, são pessoas que não têm, infelizmente, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, você entende? Então, isso acaba acarretando e trazendo esse tipo de atitudes, né? Mas que o próprio paciente tem que, de alguma maneira, saber lidar para não se contaminar, porque estas pessoas acabam sendo pessoas tóxicas, né? Pessoas que não são legais para esta situação, entende? Então, isso é muito importante, entender isso. Saber, como se diz, né, separar, né, o ioio do trigo, né, a coisa boa da coisa ruim. Né? Então, se eu vejo que pessoas que agem de uma maneira muito fútil, que não têm maturidade, que não têm credibilidade como pessoas, eu não vou ficar escutando ou perdendo tempo, né, dando atenção a essas pessoas. Não, então, nesse sentido, melhor se retirar ou falar, dá licença, por favor. Beleza. Gente... Vamos ter que terminar aqui, porque já está passando da hora e vai fechar o negócio aqui para nós. Então, né, só para finalizar, né, a nossa conversa, fala a nossa frase aí do final, que eu acho que é a principal, né? Que vamos ver se todo mundo sabe. Olha, nós temos que entender que a nossa vida já tem que ser encarada de uma maneira muito, muito consciente, vivendo um dia de cada vez. Isso, verdade. Só desse jeito. Obrigado. Agradeço. Muito obrigada, Vitor. Olha, eu vou tentar pegar o e-mail e deixar gravado aqui para quem quiser entrar em contato com você, né? Assim, ele faz atendimento, né, na tabela social, então, assim, eu acho que vale a pena, né, você fazer tratamento com o psicólogo, porque não é fácil, né, passar esse tratamento sem um cuidar, né, de um profissional, né? Então, é necessário isso, tá? E Flávia, pode falar. Eu agradeço. Vitor, doutor, eu gostaria de agradecer muito. Isso foi muito esclarecedor para muitas meninas. Eu falei da importância que seria hoje para elas entenderem, né, como elas devem se lidar, se empoderar, como o senhor falou, e enfrentar a doença mesmo de frente, porque uma pessoa empoderada, ela não tem medo, ela não vai se sentir ofendida por por alguém comentar algo sobre o cabelo, porque ela vai estar tão empoderada, tão firme, que nada mais me atinge, e eu acho que é isso que é importante. Mais uma vez, obrigada mesmo por ter aceitado esse nosso convite. Eu acho que foi muito esclarecedor, não só para as meninas, para mim, né? Muitas coisas, desde onde que nós nos conversamos, abriu minha mente para algumas coisas que eu estava ali meio fechadinha, e eu só gostaria de agradecer. Obrigada mesmo a todos, a Regiane por ter abrido esse espaço aí para a gente.
E falar também aí para todo mundo que nós temos esse grupo de apoio. Depois a Rê vai deixar o link do nosso grupo de WhatsApp para. Ali é só para mulheres mesmo diagnosticadas, né? Que a gente tem esse Sim. espaço. Então, Mas tem o quem quiser. Facebook para quem precisar, né, de saber mais o que acontece para alguma amiga, para a mãe, para a irmã, né? Então, assim, eu acho que é importante isso, né? Para estar apoiando as pessoas, né? Lembrando, né, que nós também temos várias acompanhantes, né, que estão no grupo buscando informações. Nós acabamos dividindo o grupo, né, em 3. Então, nós temos lá o primeiro grupo, que é para as pessoas iniciantes que estão em tratamento. O nosso segundo grupo já é para as meninas que estão em remissão. E tem o terceiro grupo, que é um grupo de nutrição, né? Olha que importante, né? Tem lá a nutricionista, que até nós fizemos a live com ela essa semana agora, que ela orienta também essa questão da alimentação. Então, assim, fazer parte, né? Vem nos auxiliar, vem nos ajudar, que eu acho que essa correntinha está só aumentando, né? Então, tá alguém precisando aí de um apoio, que seja um paciente, que seja um familiar que esteja com alguém passando nessas condições, indica aí o nosso grupo, que a gente vai acolher. Vou deixar aí na descrição do vídeo depois, tá? Todos os contatos possíveis, tá bom? Então, muito obrigada, Victor, Flávia, né? E até o próximo vídeo, que amanhã tem mais live, hein? Lembrando, gente, que amanhã a nossa live também, assim como a de hoje, né, que foi tão importante, né, que a gente está falando sobre a parte psicológica, amanhã a gente vai falar só sobre autoestima. Então, não perca, amanhã vai ser bem importante, vai ser bem legal. Espero todo mundo amanhã às 20 horas nesse mesmo canal. Beleza. Tchau, gente. Uma boa noite a Tchau, todos. obrigada. Tchau. Até mais. Até mais. Deixa eu ver como eu saio. Tchau, tchau. Obrigada.